E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma das nossas análises investigativas. Hoje, a nossa jornada intelectual vai direto para uma encruzilhada fascinante onde a fé, a razão e a mente humana se encontram. A gente vai desvendar como grandes filósofos avaliam a racionalidade e as bases da crença religiosa. Afinal, como a gente sabe o que afirma saber quando o assunto é o divino, sabe? É um mergulho profundo nas próprias engrenagens da construção do nosso conhecimento. Para a nossa investigação de hoje, o roteiro é o seguinte: a gente começa definindo a epistemologia da religião, passa pela exigência de evidências, entende a epistemologia reformada e a percepção de Deus. Depois, enfrentamos o problema dos anuladores e, por fim, aterrissamos tudo isso no ensino religioso escolar. Vamos nessa? Primeira seção: Epistemologia da religião, a busca por significado. Antes de entrar em teorias super complexas, a gente precisa estabelecer nossa base, nossa terminologia fundamental. A grande pergunta que não quer calar e que motiva a nossa análise de hoje é bem direta. O que é epistemologia da religião? Quando a gente para pensar na natureza da crença, bate aquela dúvida imediata sobre o que realmente significa conhecer alguma coisa num contexto religioso. É algo bem diferente do nosso conhecimento empírico do dia a dia, né? Para não ficar só no achismo, o prestigioso Dicionário de Filosofia de Cambridge traz uma definição perfeita. Epistemologia religiosa é a investigação rigorosa sobre o status epistêmico das reivindicações religiosas. Trocando em miúdos, é a área acadêmica focada em descobrir se as afirmações de fé podem ser validadas como um conhecimento racional, ou se elas pertencem a uma caixinha completamente diferente da nossa experiência. E essa necessidade de validação leva a gente naturalmente para a nossa segunda parte, a exigência de evidências, o desafio cético. É aqui que o debate pega fogo com a demanda por provas objetivas. O ponto crucial aqui envolve o filósofo Antony Flew, que lançou um baita desafio. Ele argumenta basicamente que a crença religiosa exige, sim, evidências objetivas para ser considerada racional. Sem provas concretas, bom, aí a crença simplesmente não atinge o status de conhecimento. A consequência, a posição padrão tem que ser a presunção do ateísmo, até que se consiga provar o contrário. É uma barra altíssima para se pular. Isso ilustra um verdadeiro cabo de guerra histórico na filosofia. De um lado, a gente tem um monumental ceticismo de David Hume, que desconstruiu totalmente a validade lógica de tentar provar Deus através do design do universo. E como resposta direta a isso, surge o evidencialismo de Richard Swinburne, um esforço intelectual gigantesco para fornecer exatamente essa base racional que os céticos pedem, usando lógica e probabilidade para defender a crença. Mas e se essa exigência toda por evidências empíricas for um erro desde o começo? É o que vamos ver na nossa terceira sessão, a epistemologia reformada, mudando o paradigma. Essa galera basicamente vira a mesa do debate. Aqui rola uma confusão super comum que precisamos desfazer. Fideísmo e epistemologia reformada são coisas bem diferentes. O fideísmo é aquela fé às cegas, ausência total de razão. Já a epistemologia reformada, liderada por mentes geniais como a do Alvin Plantinga, diz que a crença em Deus não é um salto no escuro, mas uma crença adequadamente básica. Para eles, é tão lógico e natural acreditar nisso quanto acreditar que existem outras mentes além da nossa, mesmo sem ter prova irrefutável de laboratório. Então, como Plantinga sustenta isso? Para uma crença ser racional, sem evidências externas, ela tem que cumprir critérios bem estritos. Vir de uma mente com funcionamento cognitivo perfeito, num ambiente adequado, focada na verdade e com alta probabilidade de acertar. Ele resgata a ideia do João Calvino de um sensus divinitas, um senso inato do divino na nossa natureza. O incrível aqui é como isso bate de frente com nomes como Marx ou Freud, que achavam que a religião era só uma disfunção. O Plantinga argumenta o exato oposto. É sinal de um cérebro saudável e funcionando muito bem. Bom, se a gente aceita a ideia desse senso inato, como é que isso se parece na realidade palpável? Vamos para a seção 4, a percepção de Deus experimentando o divino. Entra em cena o trabalho fenomenal e super rigoroso do William Alston, focado no livro Percebendo Deus. A sacada do Alston é brilhante. Ele pega a experiência mística religiosa e a coloca sob a mesma lupa que usamos para qualquer teoria padrão de percepção. Ele quer saber se perceber o divino pode gerar crenças tão justificadas quanto a nossa visão ou a nossa audição.
A analogia dele é de explodir a cabeça. Ele compara a percepção sensorial, ou seja, a gente confia que o mundo físico está ali porque vemos e tocamos as coisas, com a percepção espiritual. A grande provocação do Alston é a seguinte: se a gente confia nos nossos 5 sentidos o tempo todo, sem exigir provas matemáticas complexas para viver o dia a dia, por que alguém que vivencia uma experiência mística não pode, de forma igualmente racional, confiar na sua própria percepção espiritual? Faz muito sentido. No entanto, claro, nenhuma crença existe numa bolha blindada, o que nos leva à seção 5, anuladores e racionalidade, enfrentando as complicações. Vamos pensar juntos. Mesmo que a gente concorde que uma crença inata seja racionalmente básica, o que acontece quando a gente dá de cara com objeções pesadas da ciência naturalista ou com a gigantesca diversidade de religiões do mundo se contradizendo? Como é que a gente mantém a racionalidade quando a realidade parece gritar contra a nossa percepção básica? A resposta para isso está no conceito do anulador, ou defeater. É basicamente qualquer argumento pesado ou contra a evidência que consegue derrubar a racionalidade de uma crença básica. E é aqui que a gente tem um verdadeiro plot twist na nossa narrativa. Quando as crenças da epistemologia reformada encontram um anulador fortíssimo, muitas vezes elas precisam pedir uma ajudinha para o evidencialismo para construir uma defesa racional que derrote essa objeção. De repente, essas duas correntes que pareciam rivais se tornam profundamente complementares na busca pela verdade. É muito bom ver toda essa teoria engrenando, mas como isso afeta a nossa prática educacional? Seção 6, Epistemologia no ensino religioso, da teoria para a sala de aula. Trazendo a discussão para a nossa realidade, a pesquisadora Laugerande Brandenburger investiga a epistemologia do ensino religioso nas escolas aqui no Brasil, e ela mostra claramente como a educação tem mudado. O ensino religioso de hoje, tocado por toda essa complexidade epistemológica que a gente acabou de ver, não pode mais ser só uma maquininha de repetir dogmas. Ele está evoluindo para um campo interdimensional e interdisciplinar. E essa evolução reflete certinho os 3 degraus do conhecimento de Platão. Historicamente, falar de religião na escola muitas vezes ficava estacionado na doxa, o nível raso das opiniões. Ou, sendo otimista, chegava na sofia, que é só transmitir uma sabedoria herdada. Mas o verdadeiro gol de placa educacional é alcançar a episteme, um ensino sistemático, crítico e super reflexivo. Estudar religião de verdade exige que o conteúdo seja reavaliado constantemente. E toda essa ideia deságua na fala muito precisa do João Décio Passos. De forma super equilibrada, ele lembra que analisar o fenômeno religioso dentro da escola, de forma científica e objetiva, é totalmente laico e não desrespeita a crença nenhuma. Estudar religião com rigor tem a mesmíssima dignidade secular que estudar biologia ou matemática, mesmo que exista um certo temor político totalmente infundado, vindo de vários lados, rondando o assunto. E tudo isso culmina na nossa provocação final. Depois de navegar pela exigência de evidências de Flu e Hume, pela mente inata de Plantinga, pelas percepções de Austin até chegar nas escolas, o debate continua deliciosamente em aberto. Conhecer a Deus exige um microscópio, um salto gigantesco de fé ou só abrir um outro tipo de visão? A busca para entender o status epistêmico da religião é, no fundo, a nossa própria busca para entender como processamos o mundo todo. Muito bom investigar tudo isso com vocês. Até a nossa próxima análise.